Fala traders, vamos iniciar aqui mais uma super aula. Hoje falaremos sobre o tema de suporte e resistência. Um tema que é algo muito simples, mas que muitas pessoas acabam complicando demais, muitas vezes por falta de conhecimento. Bom, suporte e resistência nada mais são do que as regiões de preço, onde o preço tende ou fazer reversões ou até mesmo pullbacks, né? Fazer os famosos rompimentos. Já falei sobre o pullback em um vídeo anterior, você pode pesquisar aqui no canal. Eu vou te ensinar hoje como fazer as marcações da maneira correta e de uma forma muito simples e o mais importante que é padronizado, né? Porque claro, muitas pessoas ensinam como você pode fazer suas marcações de suporte e resistência, porém acaba sendo difícil a padronização, porque sempre fala, marca na ponta do pavio, não, marca no corpo, marca em X região, e aí cada pessoa acaba fazendo as mesmas, acaba tentando aplicar o mesmo operacional, só que de uma metodologia diferente, porque ele não consegue padronizar as suas marcações. Então às vezes até você mesmo vai se confundir se você não tiver um norte, né? Não tiver ali uma referência de como realmente fazer uma marcação de maneira padronizada. Bom, vamos começar do começo então, como você vai fazer suas marcações, né? Primeiro passo então, como eu gosto de fazer minhas marcações, eu utilizo o fractal, tá bom? O fractal, para quem não sabe, esse indicador de setas, ele tende a mostrar aqui as regiões de reversão, correto? Então, para você marcar ele de maneira padronizada, você pode colocar o tempo gráfico em M5, tá? Você vem aqui no canto superior esquerdo, coloca o gráfico para 5 minutos, que assim você vai ter velas com uma amostragem um pouco maior do que somente o M1 ali, fica muito fechado, beleza? Então, o que eu preciso para fazer minhas marcações? Eu coloco o gráfico em M5 e pego topos e fundos que tenham pelo menos de 2 a 3 toques para mais, beleza? Menos do que isso não dá pra gente considerar uma região de suporte e resistência, porque um toque único e isolado não quer mostrar grandes coisas, né? Não tem muita importância uma região dessa, e sim uma região que já teve 2, 3 toques ou mais, beleza? Então, feito isso, colocou o seu tempo gráfico em M5, correto? Adicionou o fractal, aqui eu utilizo a configuração padrão da corretora, não altero absolutamente nada do fractal. Você identifica as regiões que já tiveram 2 ou mais toques. Então, se você notar essa região aqui, deixa eu marcar ela primeiramente e já mostro os pontos isolados onde teve o toque. Então, essa região que eu marquei, essa região de resistência, teve um toque, aqui beliscou 2 toques, 3, 4, 5 e o sexto toque, ou seja, uma região bem consolidada que segura bastante o preço, correto? Agora vamos marcar também as regiões, aqui eu marquei a resistência, agora vamos marcar também as regiões de suporte e as regiões de preço intermediária, que é as regiões que oscilam entre o suporte e a resistência. Primeiramente a resistência, que é o ponto mais isolado, eu arrasto ela aqui para baixo, novamente a região que teve 2 toques ou mais, aqui teve um toque, 2, 3, 4 toques, e não necessariamente o toque ele precisa chegar naquela região, né? Note que aqui, por já ser uma região de suporte, uma região, uma faixa de preço, ele já reverteu aqui, então a gente pode considerar como a nossa região de preço de suporte, beleza? Agora as regiões intermediárias, eu venho, copio esse quadrado, regiões intermediárias tendem a ter um espaço de preço um pouco menor, então ó, aqui já é uma boa região, já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toques nessa região, então uma região muito interessante. Aqui dá para marcar também, mas não é tão interessante. Gosto dessas regiões onde claramente você olha e você consegue enxergar os toques com a confluência aqui do nosso queridíssimo fractal, beleza? Feito isso, você fez as marcações em M5, não, acho que dá para marcar essa região aqui acima assim, viu? Dá para marcar assim. Teve bastante toque nessa região, ó, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bastante toques. Então, fizemos nossas marcações em M5, agora para fazer as operações em M1, você volta aqui, tempo gráfico de 1 minuto, tempo de vela, e assim você dá um zoom out aqui, você vai ver que de fato as regiões que foram marcadas são regiões que respeitam o preço por diversas vezes, né? Se ali em M5 a região respeitou 4, 5 vezes, aqui em M1 ela tende a respeitar muito mais vezes, tá? Porque são muitos toques. Ali, por exemplo, se você pega uma região de suporte teve 2 toques de pavio, por exemplo, às vezes de 5 minutos você já consegue pegar uma região aqui e outra mais à frente, então você consegue ter uma quantidade de toques muito maiores em M1, mas para padronizar a marcação é muito importante que você faça ela em M5, beleza? Feito isso, show de bola. O que nós precisamos agora, né? Precisamos das nossas confluências se for operar uma reversão nessas regiões de suporte e resistência. Então, se eu quero operar uma reversão, eu preciso de indícios que o mercado me mostre que aquela determinada região de preço está segurando o preço e ele quer reverter. Então, por exemplo, nessa resistência mais isolada, o mercado estava numa impulsão de alta, sequencial de velas verdes, bonito, chegou nessa região, retraiu bastante, deixou um paviozão, deu uma vela vermelha bem grande aqui, né? Inclusive
inclusive fez um engolfo das últimas duas velas verdes, ou seja, ele já deu indício de reversão com esse padrão de vela, com padrão de retração. Ele ativou o fractal, correto? Que é o indicador aqui na parte superior. Ele confirmou a baixa pra gente com essa vela vermelha. Aqui no nosso RSI também ele já estava numa região de sobrecompra, já apontando pra gente que a qualquer momento o mercado iria reverter, né? Já tinha buscado liquidez ali na região de sobrecompra para voltar para a região intermediária. Então pegaria uma venda nessa região aqui com 4 confluências, que é o padrão de vela, o fractal, a confirmação e o RSI, beleza? Então para você pegar a reversão, você precisa dessas 4 confluências ou até mais confluências, dependendo se você gostar de utilizar mais alguns indicadores. E nessas regiões intermediárias, dá para a gente trabalhar aqui a reversão? Dá também, sem problema. Se você tiver aí 3 ou 4 confluências que confirmem para você essa reversão, como por exemplo esse padrão martelo, esse padrão de baixa, aqui estava seguindo o mesmo padrão ali da vela anterior, né? Então daria sim para você pegar uma venda. Porém, eu gosto de pegar aqui o rompimento dessas regiões intermediárias, tá? Como eu disse, você pode pegar reversão na região intermediária? Pode sim, mas esteja ciente que as regiões de melhor reversão são as regiões isoladas, né? Ou seja, o suporte e a resistência mais isolados ali do preço. Quanto mais longe o preço tiver, mais esticado, maior a probabilidade de reversão. E como suporte e resistência tende a ser magnético para o preço, é interessante que você dê a preferência aí para pegar reversão nas regiões mais extremas, né? Suporte e resistência de fato. E essas regiões intermediárias você opere o rompimento, correto? Então é assim que eu gosto de fazer. O rompimento eu gosto de pegar, deixa eu ver se tem algum padrão bonito aqui, porque esses rompimentos aqui, ó, note que eles estavam todos sobrecomprados, né? Ó, eu não pegaria uma compra aqui numa região de sobrecompra, porque já é uma exaustão de preço, não valeria a pena. Deixa eu ver se eu encontro alguma oportunidade aqui que estaria naquele padrão com todas as confluências possíveis. Fez o rompimento, aqui também não daria, o padrão tava legal, mas estava numa região de sobrevenda, então acaba sendo um pouco mais arriscado. Ó, esse aqui seria um bom exemplo, deixa eu puxar o zoom. Esse aqui seria um excelente exemplo de uma região que eu pegaria a favor do rompimento, correto? Mercado veio, tocou aqui na nossa resistência, fez a reversão, mercado deu uma lateralizada, né? Embora ele esteja descendo, ele deu sim uma boa lateralizada, deixou bastante pavio, enfim, região aqui na nossa região intermediária. Mercado veio trabalhando aqui, eu não faria venda mesmo com rompimento, porque note que ele estava na região de sobrevenda, então não pego assim como nos exemplos anteriores. Aqui sim seria uma oportunidade, abre aspas, perfeita. É claro que não existe oportunidade perfeita que você vai acertar 100% das vezes, mas quanto mais confluências a seu favor, maior a probabilística, né, a probabilidade ali de você obter êxito na sua operação. Então, mercado veio, fez o rompimento, anote que até que ele não tinha rompido, né, ele estava travado nessa região de preço, fez o rompimento com essa vela aqui, correto? Você poderia pegar a venda ou nessa próxima vela. Pegar uma venda nessa, embora você tivesse pego um win, seria um pouco arriscado, porque ela deixou esse pavio. Então sempre que a vela deixa um pavio com a força contrária que eu quero, né? Ou seja, se eu quero pegar uma venda, o ideal é que o mercado não tenha pavio na região inferior, né? Porque o pavio nada mais é do que o mercado perdendo força e retraindo, correto? Então não vale a pena, ao meu ver, pelo menos eu não gosto de pegar, enfim, nenhuma venda, nenhuma compra quando ele deixa pavio no sentido contrário, correto? Então eu pegaria exatamente nessa vela aqui, porque ele fez, aqui não tinha feito o rompimento, rompeu com essa vela aqui, que ela deixou um pouco de indecisão, né? Ela é quase um doji, embora tenha um pouco de corpo, ela deixou muito mais pavio do que corpo e ainda deixou esse pavio na região inferior. Na vela seguinte, aí foi um padrão legal, porque ele deixou o pavio aqui, a retração na parte superior, ou seja, o mercado tentou subir, não teve força, os vendedores foram lá e derrubaram a vela, então você pegaria para próxima aqui com muito mais com muito mais probabilidade de ter um êxito aí na sua operação. E aqui, ó, ele não tava na região de sobrevenda nem de sobrecompra, tava na região intermediária. Então, pra gente pegar a favor do rompimento, né, seguir um fluxo, isso aqui é excelente. Como eu disse anteriormente, aqui rompeu, mas ele tava na região de sobrevenda, então não vale a pena a gente pegar uma venda, tanto que foi um loss, porque de fato região de sobrevenda e de sobrecompra, o mercado tende a reverter. Então, essas são as possibilidades que você pode operar com suporte e resistência
resistência pelo menos é como eu gosto de enxergar, como eu gosto de marcar e fazer as operações. Então, novamente, aqui ó, região de reversão, regiões de extremidade e regiões intermediárias eu gosto de operar a favor do rompimento. E claro, sempre se atentar aqui às regiões do RSI se não está sobrevendido e nem sobrecomprado. Eu vou procurar alguma oportunidade aqui para operar na prática e mostrar para você o operacional. Enquanto eu procuro a oportunidade, já deixa seu like, já comenta, já se inscreve no canal, já manda para o seu amigo trader aí, enquanto eu localizo uma boa oportunidade. Ó, já vou pegar uma compra aqui, tá? Já vou pegar uma compra, vamos ver se vai dar certo. Acabei pegando aqui para 5 minutos, tá? Não peguei para 1 minuto. E claro, ambas as estratégias, tanto de reversão quanto operar a favor do rompimento, você pode operar para M1 ou para M5. Quais são as vantagens e desvantagens, né? Vantagem de M1, a operação é mais rápida, então se você é uma pessoa muito ansiosa, isso de certa forma vai te trazer um pouco mais de conforto, porque aquela certeza do resultado, seja de win ou seja de loss, ela vem mais rápido. Então para quem é ansioso, por um lado é positivo porque você tem a resposta mais rápida ali do que aconteceu, mas o que eu prefiro do M5 é que você não fica dependente de apenas uma vela, né? Às vezes você tá operando ali para M1 e você fica muito refém de apenas uma vela, né? Igual essa vela aqui, ó, por exemplo. Foi uma vela que eu queria a compra, ela desceu, se eu tivesse operando em M1 já seria um loss na certa. Aqui, como eu tô operando em M5, eu tenho mais, no caso aqui, mais duas velas de M1 que podem subir e acabar me dando win ou acabar me dando loss também. Mas a probabilidade aqui, se você tá numa operação bem analisada, acaba sendo um pouco maior de M5, porque você tem um tempo maior, né? Você acaba evitando alguns ruídos, alguns gaps que pode ficar em M1, enfim. Então M5 acaba sendo um pouco mais seguro, eu diria, porque você tem mais velas aí para andar de acordo com o seu operacional, tá? Vamos ver se eu vou pegar um win ou se eu vou pegar um loss nessa operação. Estou operando em M5, se eu tivesse com M1 o loss já seria certo. Lembrando que independente do operacional, não recomendo que você faça gale, tá? Que você fique dobrando a mão, mantenha uma stake ali, um valor de mão fixa. Vamos ver aí, a velhinha tá querendo trollar, né? Deixou bastante pavio aqui na vela anterior. Vamos ver aí, será que eu pego mais uma taxa? Então, o bom do M5, você tem mais tempo para que as operações andem, né? Ó, oportunidade, vou pegar uma venda aqui para 5 minutos. Peguei a vendinha para 5 minutos. Vamos ver, vamos ver. Não peguei para M1, tá? Peguei para M5. Por que M5? Ó, só um ponto importante, tá? Deixa eu fazer a marcação aqui bem certinha para vocês notarem, ó. A região é exatamente essa região aqui. Pode ver pelo pavio, aqui com referência da vela anterior. Aqui eu estou acreditando no rompimento, tá? Estou acreditando no rompimento, tendo em vista que o mercado já fez a reversão aqui um pouco mais acima. Aqui tá numa região intermediária, como eu falei, região intermediária, eu gosto de operar a favor do rompimento, tá? Não gosto de operar a reversão. Então estou acreditando aqui no rompimento até o momento em que eu soltei aqui a minha taxa de compra para 5 minutos, ele estava aqui numa região intermediária, né? Ele ainda não estava sobrevendido. Agora que ele está sobrevendido, acaba ficando um pouquinho arriscado para a gente entrar, mas enfim, a operação já foi aberta, agora é deixar ela rolar aí e ver o resultado que eu vou ter. Vou soltar mais uma taxinha aqui, né? Tá deixando bastante pavio, bastante retração. E por que eu peguei para M5? Você operar para 5 minutos, você acaba tendo um pouco mais de segurança, de certa forma, tendo em vista que você não fica dependente de uma única vela, né? Quando você está operando em M1, você tem algumas variáveis, né? Você fica dependente de que apenas uma vela respeite ali a direção que você preveu para sua operação. Então acaba que às vezes você pega uma vela de doji, você pode pegar uma vela com gap, você pode pegar algum ruído e às vezes por alguma dessas pequenas interferências que pode acontecer a qualquer momento no mercado, você toma um loss, sendo que se você operasse em M5, você teria uma probabilidade ali de certa forma maior de acertar, caso sua previsão esteja certa, é óbvio, porque você não fica dependente de uma única vela, né? O mercado pode andar ali 3, 4, 5 velas a depender do momento que você pegar a operação, porque sempre que você pega para 5 minutos vai ser final da expiração da vela de M5. Então como eu consegui pegar aqui bem na primeira, desde que eu abri minha operação, eu tive 5 velas, né? Vou ter, na verdade, já foram aí praticamente 3, teremos mais 2 velas ainda para respeitar nossa operação. Então é isso, enquanto a operação vai rolando, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte, comenta aqui se você tem alguma dificuldade que eu posso te ajudar também, e encaminha o vídeo para o seu amigo que também
também opera e precisa aprender esse operacional aí, principalmente para sair das operações, ficar ali muito trancado em apenas M1, né? M5 você tem muitas possibilidades. Depois eu vou trazer uma aula também falando sobre retrações de M5, que é um operacional que eu gosto bastante, tá? Gosto muito mesmo. Então, um operacional bem bacana. Vou trazer algumas aulas aí específicas para retração de M5. Retração de M1 é bom? É bom, claro. Você consegue também ter um excelente retorno, né? Note que se eu tivesse pego vendas aqui nesses pavis para M1, eu já teria pego aí facilmente pelo menos 1 ou 2 wins. Mas o M5 você tem algumas vantagens porque você consegue analisar times frames maior e ter um pouco mais de gatilhos e filtros de entrada ou não, né? Isso falando de retração de M5, que é assunto para uma próxima aula, mas você consegue ter um pouco mais aí de previsibilidade, desde que bem analisado, com confluências de times frames maiores como de M15 ou de M30. Mas, enfim, fica para a próxima aula, deixa essa entradinha aí rolando e tá lá. Entradinha vitoriosa. Como eu falei, se a gente tivesse pego aqui para apenas 1 minuto, provavelmente, né? Provavelmente, a depender aqui da taxa, a gente poderia ter pego um loss logo de cara, mas como pegamos para 5 minutos, tivemos mais velas aqui andando a nosso favor, né? Foi exatamente o exemplo que eu dei. Vamos supor que você tivesse feito uma venda de 1 minuto nessa vela aqui, você teria pego um loss, né? Tendo visto que a vela foi verde. Essa aqui, talvez um empate, né? Porque a vela também fechou um doji, mas como pegamos para um time frame maior, tivemos aqui mais algumas velas que puderam andar a favor da nossa entrada. Então por isso M5 também é um operacional bem legal e que eu vou trazer mais conteúdos aqui para vocês, retração, entre outros operacionais, tá bom? Então é isso, o videozinho ficou um pouco extenso, mas o operacional é bem legal. Então recapitulando, para você padronizar suas marcações, muito simples, vem em M5, adiciona o fractal, marca as regiões que tiveram 2 ou 3 toques ou mais, tá bom? Para você ter o máximo de força possível nas suas análises de fato, né? Então regiões de extremidade, suporte e resistência, regiões intermediárias, regiões de extremidade, reversão, regiões aqui de regiões intermediárias, operar sempre a favor do rompimento. E de fato, ó, bem a vela que pegamos foi essa aqui, foi uma operação muito boa. E é isso, até o próximo vídeo e fui!